E o Major Rafael Rosenjai, que você viu agora na reportagem, está ao vivo aqui conosco, direto de Israel. São 5 horas de diferença, mas eu já quero agradecer imensamente a participação dele aqui no nosso Balanço Geral. Major, boa tarde, seja bem-vindo. Explica pra gente qual foi o fator determinante para essa escalada recente do conflito entre Israel e Irã. Seja bem-vindo. Boa tarde, Major. Boa tarde, Josi. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês, estar com o povo brasileiro, podendo esclarecer os fatos e trazer as informações oficiais do Exército de Israel. Olha, nós não gostamos de guerra, mas essa guerra foi imposta ao Estado de Israel. Durante décadas, o governo iraniano vem gritando morte a Israel, morte à América. E o regime iraniano estava a um passo para ter capacidade para colocar em prática esse desejo de destruir Israel. E nós não podemos aceitar a combinação entre o desejo de destruir Israel e a capacidade de destruir Israel. Durante milhares de anos, o povo judeu foi perseguido e nunca teve um exército para se defender. E por isso que nós passamos por momentos muito tristes da nossa história. O meu avô foi um deles, há 80 anos atrás, que passou pelo Holocausto em Auschwitz. E hoje nós temos um exército para garantir que nunca, mas nunca mais terá um novo holocausto para o povo judeu. É exatamente isso que nós estamos fazendo. Nós estamos garantindo o futuro existencial do Estado de Israel. Nós não podemos permitir que o regime mais perigoso do mundo tenha as armas mais perigosas do mundo. E quando nós falamos das armas perigosas, não estou falando somente do programa nuclear do Irã. Estou falando principalmente dos mísseis balísticos iranianos. São mísseis muito perigosos que podem carregar entre 500 quilos a 1 tonelada de explosivos. Eles voam voam fora da atmosfera, conseguem chegar em cerca de 8 minutos ao território de Israel e causam um dano enorme, podem destruir bairros inteiros. Nós temos o sistema de defesa aéreo um dos melhores do mundo, mas infelizmente a defesa não é absoluta. Então, mesmo que 90% dos mísseis são abatidos, são interceptados, os 10% que caem, se explodem no território de Israel, causam danos imensos. E como o regime iraniano é um regime terrorista, eles visam nossos civis e não alvos militares. E por isso já tem, infelizmente, 13 pessoas que morreram aqui em Israel desde o começo da guerra. São todos civis que foram atacados pelos mísseis iranianos na cidade de Tel Aviv, numa cidade perto de Jerusalém e também no sul de Israel. Todos esses mísseis atingiram alvos residenciais, zonas urbanas, e pessoas foram feridas, mais de 2.000 pessoas estão feridas e, como eu disse, 13 pessoas morreram. Essa guerra, como eu disse, foi imposta a Israel. Nós estamos lutando para o futuro existencial do Estado de Israel. Major, neste momento agora, quais são os objetivos de Israel? Quais são as estratégias também agora neste momento? Olha, os objetivos de Israel são eliminar uma ameaça imediata para o futuro existencial de Israel. A ameaça iraniana é baseada em 3 fatores. Primeiro são os mísseis balísticos que estão direcionados ao território de Israel. O Irã, até uma semana atrás, tinha 3.000 mísseis balísticos direcionados para o território de Israel. Nós já conseguimos destruir centenas de mísseis. O Irã, infelizmente, já lançou centenas de mísseis para Israel e para outros 13 países aqui na região. O segundo fator, esse é o programa nuclear iraniano, que por mais que na Guerra dos 12 Dias, em junho do ano passado, nós conseguimos danificar muito as usinas nucleares do Irã, mas o Irã decidiu reerguer o programa nuclear. E o terceiro fator são os proxies iranianos aqui na região no Oriente Médio. O Estado de Israel não faz fronteira com ele, mas o Irã fez fronteira com Israel através do Hezbollah no Líbano, o Hamas na faixa de Gaza, a Jihad Islâmica no centro de Israel, os Houthis no Iêmen.
E nós não podemos permitir que grupos terroristas aqui em volta de Israel lancem foguetes, cometem o 7 de outubro, como foi em 2023, invadindo o território de Israel, sequestrando civis, lançando foguetes, lançando drones contra o nosso território. Nenhum país aceitaria isso. Eu sei que às vezes é difícil no Brasil entender, porque o Brasil, felizmente, não é ameaçado por um outro país. Mas o Estado de Israel é um Estado que vem sendo ameaçado há décadas. E nós não podemos permitir que essa ameaça se transforme em fato real, concreto, de ser realizado pelo regime iraniano para destruir o Estado de Israel. É exatamente o que nós estamos fazendo nesse momento. Nós estamos eliminando uma ameaça imediata contra o nosso território. Major, eu queria que o senhor falasse também como o Exército está tentando minimizar os impactos sobre os civis nessas áreas atingidas pelas operações, porque qual é a atenção também, o que vocês estão fazendo por essa gente toda, Major? Essa pergunta é muito importante, Josi, porque diferente de nossos inimigos que visam alvos civis, nós visamos somente alvos militares. Todos os nossos objetivos são objetivos militares, são líderes do regime iraniano, são mísseis balísticos, sistema de defesa aérea, são somente alvos militares. Infelizmente, os nossos inimigos visam atingir alvos civis aqui em Israel. Então nós fazemos tudo o que podemos para garantir que os danos à população sejam os menores possíveis. Infelizmente, em todas as guerras, civis pagam o preço da guerra. Ainda mais quando o regime utiliza os civis como escudos humanos, se esconde atrás de civis, esconde seus armamentos em zonas urbanas. Então nós fazemos tudo o que podemos para evacuar os civis das zonas de combate. Nós fazemos isso no Irã, nós fazemos isso no Líbano, da mesma forma como fizemos isso também na faixa de Gaza, porque essa guerra não é contra a população civil, essa guerra é contra um regime terrorista que deseja a eliminação do Estado de Israel. Então, tudo que nós podemos, nós fazemos para evacuar a população civil. Nós utilizamos todas as plataformas possíveis, das mídias sociais, da televisão, ligamos, lançamos panfletos para a população civil evacuar as zonas de combate. No Líbano, por exemplo, onde nós estamos atacando alvos do Hezbollah, nós pedimos já a evacuação de todo o bairro da Darya, em Beirut, que é onde é o foco dos terroristas do Hezbollah. Nós sabemos que já cerca de 600 mil pessoas já evacuaram e nós esperamos que todos os civis evacuem essa área, porque nós não temos nenhum objetivo de atacar civis. Nossos objetivos são somente atacar alvos militares, alvos terroristas que estão direcionados para afetar, para danificar o território israelense. Exatamente isso que nós estamos fazendo. Nós estamos agindo com determinação contra os terroristas e estamos agindo da melhor forma que podemos para evacuar os civis das zonas de combate. Major, e qual seria hoje um cenário ideal para encerrar essa crise toda, que afeta também todo mundo? É muito simples, essa guerra pode terminar hoje, basta o regime iraniano levantar a bandeira branca e dizer: nós não queremos mais o fim do Estado de Israel, nós não vamos mais procurar ter capacidade para destruir o Estado de Israel. É muito simples. Veja, Josi, se existisse um país que durante décadas exigisse o fim, a eliminação de São José do Rio Preto, e esse país ou esse Estado tivesse produzindo as condições, as capacidades para destruir o estado de vocês, a cidade de vocês, será que vocês ficariam de braços cruzados esperando a cidade ser destruída? Ou vocês exigiriam do governo de vocês a agir para eliminar essa ameaça? É exatamente o que o Estado de Israel está fazendo nesse momento. O preço da inação é muito maior do que o preço da guerra, porque o preço da inação é a destruição do Estado de Israel. É muito importante que todos entendam isso. Se nós não eliminarmos essa ameaça do Irã, isso será tarde demais. Imagine se o Irã tivesse nesse momento uma bomba atômica. O Irã estava prestes a conseguir 11 bombas atômicas. Imagine se o Irã tivesse em suas mãos 8.000 mísseis balísticos. É o que estava planejando fazer até o ano que vem.
Nós não podíamos permitir uma situação como essa. Nenhum país, nenhum exército que dá valor para a sua população aceitaria uma situação como essa. É exatamente isso que nós estamos fazendo nesse momento. Major, eu queria perguntar para o senhor também, se o senhor acredita, se o Exército acredita, que outros países, até mesmo o Brasil, podem ser afetados na economia por causa desse conflito? Nós podemos também sofrer essas consequências? Olha, eu sou porta-voz do Exército de Israel, eu não sou comentarista em questão econômica, mas o que eu sim posso dizer é que o regime iraniano é uma ameaça não somente para Israel. O regime iraniano é uma ameaça para o mundo. Essa guerra não é somente uma guerra entre Estados Unidos e Israel de um lado e o regime iraniano de outro lado. Essa é uma guerra de valores. O que está em jogo são os valores da destruição, do ódio, da jihad, do extremismo islâmico de um lado, e os valores ocidentais, os valores cristãos judaicos de democracia, de liberdade, de equidade, que são representados por Israel e pelos Estados Unidos. Eu ficaria muito feliz de ver o povo brasileiro, a liderança brasileira, do lado da democracia, não do lado do extremismo islâmico. E eu acho que a história ainda vai julgar aqueles que não tiveram do lado certo, aqueles que rejeitaram Israel no momento que Israel mais precisava de um apoio, porque nesse momento nós não estamos lutando por algum motivo geopolítico ou por conquista de território ou por qualquer outro motivo. Nós estamos lutando pela nossa sobrevivência. Veja, Josi, o Estado de Israel tem 22 mil quilômetros quadrados. É do tamanho de Sergipe. O Irã tem 1.700.000 quilômetros quadrados. O Irã é 85 vezes maior do que o Estado de Israel. Tudo que nós queremos é viver em paz. Nós já mostramos ao mundo que nós estamos com braços abertos para a paz. Nós fizemos a paz com os nossos inimigos, nós fizemos paz com a Jordânia, com o Egito. Há poucos anos atrás fizemos paz com os Emirados Árabes, com o Bahrein, com o Sudão. Estávamos a um passo para normalizar nossas relações com a Arábia Saudita. E foi isso exatamente a maior ameaça para os grupos terroristas, para os regimes terroristas aqui na região. A aproximação de Israel com os países árabes. E é isso que o mundo precisa entender. Essa guerra é uma guerra de valores. E eu espero muito que todos fiquem do lado da democracia, da liberdade, da equidade, e não do lado do extremismo islâmico, da jihad, do ódio e da destruição. Major, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação. Sei que o seu tempo é muito valioso também, é um momento muito crítico, mas o senhor esteve disponível aqui para entrar ao vivo comigo, conversar, trazer declarações importantes, esclarecimentos de extrema importância para todo o nosso povo brasileiro. O senhor gostaria de deixar alguma mensagem para todos nós agora neste momento? Com certeza, Josi. Eu queria dizer ao povo brasileiro, a todos de São José do Rio Preto, que pela primeira vez o povo brasileiro tem um porta-voz nas Forças de Defesa de Israel que fala português, especialmente para poder falar diretamente com o povo brasileiro. As narrativas enganosas são imensas, a desinformação é muito grande sobre a guerra aqui em Israel. Então vocês têm a oportunidade de receber as informações diretas, as informações oficiais em português, através de um porta-voz das Forças de Defesa de Israel. As minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, estão abertas para receberem atualizações sobre tudo o que acontece aqui. Então todos vocês que têm interesse de receber informações podem ir lá me seguir e receber as informações nas minhas redes sociais. José, muito obrigado pelo seu tempo, foi um prazer falar com vocês. Major, eu agradeço mais uma vez e que nós tenhamos a paz, que é o que nós estamos buscando. Obrigada, Major.